Bom dia, meninas, tudo bem? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. É isso aí. Nós vamos continuar a nossa ida por todo mundo pregando o evangelho com a nossa revistinha Ide por todo mundo. Vamos relembrar as lições anteriores? A última lição que eu dei, nós falamos sobre o novo nascimento. Lembra? Nicodemos deu sinais de que era nascido de novo. E por isso ele agora anunciava as boas novas de salvação. Então, na lição passada, o professor Esdras falou para vocês sobre uma pessoa que nasceu de novo e que deu sinais de grande transformação, que foi Paulo. E é sobre ele que nós vamos falar hoje, de Paulo, a primeira e segunda viagem missionária de Paulo, tá bom? Nosso texto base de hoje, deixa a sua Bíblia aberta, vai estar lá em Atos 19, 13, de 19 a 30, que é onde vai estar falando sobre onde começou, que foi em Antioquia, né? Onde começou o trabalho, onde Paulo começou seu trabalho missionário. Depois, nós vamos falar sobre a primeira viagem missionária de Paulo, que vai estar lá, ó, primeira viagem, no capítulo 13 e capítulo 14 de Atos, e a segunda viagem, capítulo 16 a 18, segunda viagem missionária de Paulo. Então, hoje é muita história para a gente conversar, né, sobre ela e sobre a importância dela para todos nós, não é? O nosso versículo, vamos para o versículo? Nosso versículo de hoje é esse, ó. Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16. Vamos repetir? Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para todo aquele que crê. Romanos 1:16. Vou colocar bem aqui, tá bom? Beleza. Bom, agora vamos falar da viagem missionária de Paulo. Após ele ter um encontro com Jesus, ele agora quer falar disso para as pessoas, de tudo que ele aprendeu da parte de Deus. E aí, aquele homem que era perseguidor do povo de Deus, agora ele quer anunciar aquilo que ele era contra antes. Lembra que eu falei que Deus transforma, que aquilo que você achava que era certo, você, opa, não é bem assim não. Então, agora ele quer anunciar e dizer, não, eu estava errado. Eu estava errado e a palavra de Deus é que prevalece, e eu acredito nas profecias. E foi isso que ele resolveu fazer. E aí ele começa o seu trabalho lá em Antioquia, como eu coloquei, não é? Ó, primeira viagem missionária de Paulo. A saída foi lá de Antioquia, ele passou um ano lá falando da palavra de Deus para aquelas pessoas. E aí a igreja manda ele e Barnabé saírem evangelizando, anunciando as boas novas de salvação para as cidades circunvizinhas. E aí nós temos um mapa aqui que nós vamos fazer esse trajeto que eles fizeram, tá bom? Então eles saíram de Antioquia, que fica bem aqui, ó. Eles saíram de Antioquia e foram para Chipre. Bem aqui, ó, Chipre. Daqui para aqui, ó. Tá vendo? Eles vieram para Chipre. Aqui em Chipre, eles conheceram um falso profeta, chamado Bar Jesus. Gente, Bar Jesus falso profeta, aquela pessoa que anuncia as coisas de Deus, dizendo que Deus mandou dizer, sendo que não está nas profecias, não está nas sagradas letras. Então a pessoa conta alguma coisa que ela imaginou, alguma coisa que é o que o povo quer ouvir, mas não é o que Deus mandou. Então, Bar Jesus era uma dessas pessoas que ficava anunciando profecias falsas, mentira, passando uma ideia errada do evangelho. E aí,
Paulo, a primeira coisa que Paulo faz é ter desmascarar esse falso profeta chamado Bar Jesus. Isso está lá em Atos 13, 10 a 11. Vamos ver o que ele fez? Ele diz bem assim, Atos 13, o versículo 10 e 11 diz o seguinte: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí que está sobre ti a mão do Senhor. E ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, que é o mesmo que governador, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, gente, o governador daquele lugar, que na Bíblia tem procônsul, é como se fosse o governador, alguém que mandava naquele lugar. Tinha ouvido falar do que Paulo estava falando, do que Paulo estava anunciando, das curas, do poder de Deus. E aí ele estava curioso, doido para conhecer Paulo. Mas o Bar Jesus não queria que ele conhecesse e ficava dificultando as coisas, tentando inventar história. Só que Paulo não se sentiu intimidado em momento algum. Ele foi lá e fez o que tinha que ser feito. Você é um mentiroso, você está inventando coisas que não existem, e falou a verdade. E aí quando ele fez isso para mostrar o poder de Deus, aí sim que o governador acreditou e muito, né, no que Paulo estava anunciando. Tá bom? Isso foi a primeira cidade. Paulo parou por aí. Vamos para a segunda cidade. O segundo lugar, né? Vilarejo, povoado. Foi um outro lugar que ele foi. Eles agora foram para Perge, tá vendo? Aquele Chipre, eles vieram bem para aqui, ó, para Perge, que é outro lugarzinho lá pertinho lá perto, né? E aí, lá ele foi bem recebido. Paulo foi bem recebido pela população, não pelos líderes judeus, né? Porque os judeus sempre ficavam com o pé atrás, porque o que Paulo anunciava ia contra, né, a idolatria. Ele ia falar da idolatria, que aquilo ali levava o homem para o inferno. Então, que aquilo ali, as pessoas só tinham só Jesus podia dar vida eterna, só existia um meio do homem se chegar até Deus, que era através de Jesus. E foi falando várias outras coisas que eles tinham como crença e que aquilo ali só afastava eles de Deus. E aí os judeus não gostavam muito não, né? E eles começaram a tumultuar e acabou, botando Paulo e Barnabé eles saíram de lá, foram expulsos de lá, os dois, né? Mas mesmo assim, muita gente ouviu falar de Jesus, do poder de Deus, através de Paulo e Barnabé, nessa cidade. Depois ele foi para Antioquia da Psídia, saindo daqui, eles vieram bem para aqui. A mesma coisa. Os líderes judeus não gostam, mas a população aceita e grandes coisas eles fizeram por lá, tá bom? Depois, eles foram para Icônio, que é a próxima cidade. Cadê Icônio? Vieram bem para aqui, certo? E depois, eles foram perseguidos também aqui em Icônio, né? Houve perseguição, tiveram que sair também às pressas da cidade. Depois de Icônio, eles foram para Listra. Cadê Listra? Vieram para aqui. Depois de Listra, para Derbe. Então, essa primeira viagem missionária de Paulo, ele foi saiu de Antioquia para Chipre,
Depois, ele foi lá para Perge, depois Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e voltou para Antioquia, certo? Então ele visitou 1, 2, 3, 4, 5, 6 cidades anunciando o evangelho da salvação, tá certo? Bom, vamos agora para a segunda viagem missionária de Paulo. Dessa vez, ele já não vai mais com Barnabé, né? Houve um probleminha entre eles, eu acabei não falando lá na primeira viagem, mas eles conseguiram um ajudante chamado João Marcos. E no meio da viagem, João Marcos já estava cansado e resolveu voltar para Antioquia. E Paulo ficou chateado, porque ele tinha saído os 3, ele achava que os 3 deveriam continuar fazendo o trabalho. E aí, agora, na hora de fazer essa segunda viagem missionária, então houve um probleminha entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé queria que João Marcos fosse com eles, e Paulo disse não, ele largou a gente no meio do caminho. Não vou com ele, não, vamos só nós 2 mesmo. E aí houve uma pequena discussão, né, o que é normal, gente, na igreja acontece muito isso. Não tem que deixar de fazer o serviço porque brigou com alguém, alguma coisa não. Então eles chegaram à conclusão que faz o seguinte, Barnabé vai com quem ele quiser para um lugar e o Paulo resolveu ir com Silas agora. Não, arruma outra pessoa para ir comigo. Você vai com ele, eu arrumo outra pessoa que vai comigo. Aí foi isso que aconteceu, tá bom? Outra informação que eu acabei não falando na primeira viagem missionária de Paulo, que foi lá em Antioquia, onde os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristão, né? Seguidores de Cristo. Foi lá nesse lugar que eles receberam esse título, tá bom? É importante saber isso. Bom, vamos para a nossa segunda viagem missionária de Paulo. Vamos lá. Ele sente saudade e resolve voltar lá para Derbe e Listra. E aí vai para outras cidades. Vamos lá. Então ele estava em Antioquia e agora ele vai para Derbe, dá uma passadinha por aqui para ver como é que os irmãos estão lá. É sempre importante, gente, a gente estar acompanhando os nossos irmãos na fé, passar, saber como é que está, se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa. Então foi isso que o apóstolo Paulo fez aqui. Voltou aqui em Derbe para ver como é que estava o trabalho, lá que ele havia implantado. Ele implantou muita igreja por onde ele passou. De lá ele foi para Listra, aqui, veio para Listra. De Listra ele foi para Troade. Troade fica bem aqui em cima, bem aqui, foi para Troade. De Troade ele foi para Filipos, tá certo? De Filipos para Anfípolis. De Anfípolis para Apolônia, de Apolônia para Bereia, de Bereia para é interessante falar aqui, em Bereia, foi um lugar, é o lugar que a Bíblia mais mostra de pessoas que gostam de conferir se o que está falando é verdade. Né? Os bereanos são conhecidos por pessoas que, tudo que o apóstolo Paulo falava, eles pegavam a Bíblia e iam conferir se o apóstolo Paulo estava ensinando era verdade, viu? Isso é uma lição para todos nós. Não é porque está falando em nome de Deus que a pessoa pode estar falando a coisa corretamente. Então é sempre importante que você pegue e consulte as escrituras para saber se o que o seu pastor está falando, o missionário, seja lá quem for que você está ouvindo a palavra de Deus, se é seu professor de escola dominical, o que ele está falando está na Bíblia? É isso mesmo que a Bíblia fala? Então, beleza. Se não tiver, não é legal. Ele está anunciando algo que não tem na Bíblia. Ele está ou acrescentando ou retirando algo que é muito importante. Então, não é legal, tá bom? Eu esqueci algumas coisas. Em Derbe e Listra, o apóstolo Paulo encontrou um jovem chamado Timóteo. Timóteo foi um jovem cristão
comprometido com a obra do Senhor. Todos falavam bem dele, né? E ele, todo mundo gostava dele. E o apóstolo Paulo se sentiu no direito de procurar a família desse rapaz e pedir, deixa ele com a gente, nós temos uma viagem longa para fazer e ele é uma pessoa que poderia nos acompanhar. Acompanhar quem? Paulo e Silas, né? E a família do Timóteo deixou que ele se juntasse com Paulo e Silas e fizesse a viagem. Que legal, né? Agora o grupo cresceu. Apóstolo Paulo e Silas, Timóteo, numa direção, Barnabé e seu grupo em outra direção. Então, mais e mais a palavra de Deus estava sendo propagada, certo? O apóstolo Paulo ficou tão amigo de Timóteo, né? Que nós temos na Bíblia 2 cartas que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. Para você ver como o relacionamento deles foi tão bom que aí eles se comunicavam, eles tinham uma afinidade muito boa, certo? Eles passaram por Troade, né? Depois eles vieram, né, para Troade, onde eu te falei, e Filipe. Em Filipe, Paulo e Silas, bem aqui, ó, em Filipe, Paulo e Silas, eles foram presos injustamente, gente. Injustamente. E é importante a gente parar um pouquinho aqui para a gente refletir sobre como eles se comportaram. A postura desses homens diante da prisão. Eles ficaram tristes, eles começaram a reclamar de Deus, eles começaram a achar que tinha estava fazendo besteira. A Bíblia relata que ao invés de eles ficarem reclamando, eles começaram a louvar a Deus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Louvamos ao Senhor. Acho que eu inventei uma música aqui. O que eu quero dizer é que eles cantavam louvores ao nosso Deus. Eles estavam felizes, porque ele estava fazendo a coisa certa. E a Bíblia diz que a gente tem que ficar feliz quando ele for perseguido em nome do Evangelho. Porque Deus garante vitória para a gente. Então a gente não tem que ficar preocupado com isso. Então eles cantaram, cantaram, cantaram. E aí, sabe o que aconteceu? Meia-noite, Deus mandou um terremoto. E com isso, as portas se abriram. Sério? Isso mesmo, as portas da prisão se abriram. E aí, os presos fugiram, né? Fugiram, Vamos aproveitar para ir embora. Eles não foram. Os presos ficaram livres, mas eles não foram embora. Eles ficaram lá, nenhum preso fugiu. E isso serviu como testemunho. Porque eles disseram, nós não estamos fazendo nada errado. O que nós estamos ensinando é para o bem de vocês. E aí, na prisão, o rapaz que estava cuidando da cela, né, o soldado lá, se converteu ao Senhor. Olha que maravilha, Deus tinha um propósito naquela prisão. Nada acontece por acaso na vida do cristão. E a gente precisa estar bem atento a isso, tá bom? Depois disso, eles partiram para Anfípolis, Anfípolis, certo? Tessalônica, eles iam passar aqui também, em Tessalônica, certo? Apolônia, tá certo? Eles foram para esses lugares também. E depois eles foram para Bereia, tá certo? E aí, como Bereia, foi o que eu já falei para vocês, onde todas as pessoas levavam muito a sério o Evangelho do Senhor, as pessoas conferiam tudo que o apóstolo Paulo falava, e o Evangelho só crescia, E depois eles foram de Bereia, eles foram para Atenas, e por último, para Corinto, nessa segunda viagem missionária. A última cidade que eles passaram foi por Corinto. Nessa cidade, muita gente foi batizada, certo? Então é isso, gente. O testemunho, por causa do testemunho corajoso do apóstolo Paulo, ele se tornou um grande missionário.
maior missionário da nossa história, né? De levar as boas novas de salvação, e pessoas que não eram tementes a Deus passaram a conhecer, temer, passaram a querer saber mais sobre Deus, certo? E é isso, o ID de Jesus se estende até hoje para todos nós. O ID de Jesus é algo que Deus está mandando, Ele não pede. É certo que tem algumas pessoas que elas têm um chamado, e aí Deus põe na boca dessas pessoas palavras certas, palavras que cheguem no coração e na mente das pessoas. É verdade, tem gente que tem mais facilidade, mas independente de você ter mais ou não facilidade, quem tem mais facilidade, como o apóstolo Paulo, viaja e visita todas essas cidades, como vocês viram. Na segunda viagem missionária dele, ele visitou Derbe, Listra, Troade, Filipe, Anfípolis, Polônia, Tessalônica, que eu não coloquei aqui, Bereia, Atenas e Corinto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cidades, 10 povoados, 10 lugarejos. Primeira viagem 6, agora 10. Vocês entenderam? Ele deixou de viver para ele mesmo, agora ele vivia em função de pregar o evangelho do Senhor. Foi uma opção de vida que ele fez, e louvado seja Deus por isso. Não é necessário, todo mundo tem que fazer isso? Não. Mas você pode falar para o seu coleguinha da escola, você pode falar para seu irmão, seu pai, sua mãe, seu primo, numa reunião de família. Então, deixar que o Espírito Santo de Deus transborde na gente. É esse o objetivo da palavra de Deus, é que a gente saia anunciando, que seja nítido que houve transformação nas nossas vidas. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muita história, muita informação. Tentei resumir o máximo, tá bom? Mas eu espero que tenha dado certo. Vamos orar? Deus amado, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida. E te pedimos, ó Pai, que a tua palavra encontre espaço no coração e na mente das nossas crianças. Que eles possam se encher do teu Santo Espírito. Que a leitura da tua palavra seja uma constante na vida dos nossos alunos. Abençoa, guarda, livra de todo o mal. E nos dá, ó Deus, uma semana abençoada debaixo da tua proteção. É o que nós te rogamos no nome santo de Jesus. Amém. Amo vocês. Um beijo. Tchau.